Boa noite aí a todos. Eu me chamo Fernando, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho de mim, acho que é importante essa apresentação, né? Meu nome é Fernando Gifone, o pessoal me chama de Gifone, é o meu nome de guerra, né? E a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre geopolítica da energia. É um assunto bem atual, é um assunto que eu acredito que desperta o interesse de muitas pessoas, não só por questões profissionais, mas também por questões do dia a dia, impacta o nosso dia a dia. E por que que a gente está falando um pouquinho sobre geopolítica da energia, né? Porque a gente tem aí um conhecimento que pode estar compartilhando com todos e por que que é importante a gente falar sobre isso, né? Como eu falei, meu nome é Fernando, eu sou formado em engenharia elétrica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado na COP, UFRJ, né, engenharia elétrica também. Cursei a pós-graduação na FGV, fiz MBA em gestão de projetos. Entrei para trabalhar na Petrobras, né, já tenho 18 anos de empresa e nesses 18 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com empreendimentos de geração de energia, pesquisa de energia renovável, projetos de exploração e produção de petróleo, projetos fotovoltaicos, projeto solar, projeto eólico. Então, a minha vida profissional, tive aí a oportunidade de percorrer um bom caminho aí dos diversos tipos de geração de energia. E, em função desse histórico meu, né, a gente acaba desenvolvendo aí uma memória, né, e também se especializando nessa área de energia. E eu decidi, né, propor aí uma aula de geopolítica da energia para aqueles que estão aqui. Justamente porque a geopolítica da energia, ela explora a interseção entre a política convencional, né, tanto a política nacional quanto a internacional, e as distribuições, né, dos recursos energéticos, que não são dispersos de forma, digamos, uniforme, né. E aí a gente, através da geopolítica da energia, a gente investiga essa dependência energética, né, e a localização dos recursos que influenciam as relações entre os países, né, relações, entre os continentes, afetam a economia global. Então, assim, digamos assim, essa aula experimental, ela faz parte do conteúdo também de engenharia elétrica, né, da pós-graduação de engenharia elétrica aqui da IPTEC, da parte de engenharia de petróleo e na parte de engenharia de energias renováveis, que a IPTEC ela disponibiliza para aqueles que veem a necessidade, né, de se aprimorar. Então a gente tem tanto cursos ao vivo, online, distância, híbrido. Então, se vocês quiserem entrar no site ou conhecer um pouquinho mais dos cursos, tem o QR Code na apresentação. Vocês têm ali no site da IPTEC, né, o hall de cursos, é muito interessante para aqueles que não tiveram ainda a curiosidade de entrar. Eu acredito que seria bom, até para ver se existe alguma formação ali que atenda às expectativas de vocês e possam direcionar os esforços para melhorar, né, a carreira e, de alguma forma, despontar o sucesso aí para aqueles que estão buscando. Então a gente tem cursos de extensão, cursos gratuitos, cursos livres e qualificação profissional. Atualmente, né, eu, na IPTEC, eu ministro, as disciplinas de geração de energia eólica, geração termoelétrica, geração de energia solar, tanto solar fotovoltaica quanto solar como termosolar, né? Geração de energia dos oceanos e marés, tá? Gerenciamento de cronogramas, que é a parte de gestão de projetos, né? Gerenciamento de escopo e gerenciamento de pessoas. Se vocês se inscreverem em alguns cursos nossos, vocês vão com certeza encontrar comigo lecionando aí alguma dessas matérias. Eu espero que vocês se interessem e a gente venha se encontrar numa nova oportunidade. Então, como eu já falei, né, sou técnico em eletrônica, sou engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, MBA em gestão de projetos e hoje estou como engenheiro sênior na Petrobras.
Então a gente vai começar, dito isso, a gente vai começar de fato agora a nossa aula. A partir desse momento, eu gostaria muito que aqueles que tivessem dúvidas ou curiosidades, eu sabendo ou não, eu estou aqui para a gente poder conversar sobre isso, porque é um curso que é muito rico, né? E por termos pouco tempo, não dá para pegar, né, um mapa mundi de toda a geopolítica, e aí eu escolhi, né, alguns pontos que são mais, digamos assim, representativos da geopolítica para a gente estar apresentando para vocês. É claro que nas nossas aulas, na pós-graduação, né, nos cursos de extensão, a gente tem a oportunidade de ir no detalhe, da disciplina. Mas aqui, como é uma aula experimental, como muitos falaram: "Ah, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais", então a gente vai estar aqui dando uma provinha para vocês, daquilo que vocês vão encontrar nos nossos cursos aqui no IPTEC. Dito isso, qual o papel geopolítico da energia no século XXI, né? A energia, eu vou desligar aqui a minha câmera só para melhorar, até porque eu também não sou muito fotogênico, então vou desligar aqui a câmera para melhorar aqui a conexão, tá? Se vocês estiverem me ouvindo ou tiverem pergunta, por favor, coloquem aqui as perguntas. Então, o papel geopolítico da energia no século XXI, né? A energia, né, como foi dito, ela tem um papel central na geopolítica do século XXI. Ela influencia as relações, né, internacionais. As guerras, conflitos, alianças globais são profundamente, né, direcionadas pela geopolítica e, especificamente, nos conflitos recentes, nós podemos ver que a geopolítica da energia ela está no centro da questão geopolítica mundial. Os combustíveis fósseis continuam sendo base de poder político e econômico, querendo ou não, existindo ou não um lobby, né, de energias renováveis, energias limpas. Muitos países dependem dos combustíveis fósseis, mesmo com, né, a transição energética que a gente está vivendo e cada vez a inserção maior de energias renováveis, por mais que a gente queira utilizar só energia limpa, a gente não consegue para atender a demanda mundial por energia. Então, hoje, o mundo, né, ele depende da energia fóssil. É claro que nós estamos num caminho de transição energética. Só que esse caminho é um caminho que ainda precisa ser percorrido uma grande distância, tá? Nós começamos a percorrer o caminho agora. E geralmente, né, não é bom que se peguem atalhos, porque os atalhos eles podem te levar a questões irremediáveis. Então, eh, a geopolítica no século XXI, ao longo desse século XXI que nós estamos vivendo, a gente percebeu que muitos conflitos, digamos assim, 95% dos conflitos entre estados, entre nações, eles foram pautados, muitos deles, em função da geopolítica da energia. Guerra do Golfo, geopolítica da energia. Ucrânia tem a questão militar, mas tem a questão da energia. A Ucrânia é um país, não sei se todos sabem, né? É um país que passa o gasoduto que liga a Rússia à Europa, né? E essa guerra fez com que os preços do gás na Europa escalassem. Mas, então, como eu falei, a Ucrânia, né, ela é um país de passagem ali do gasoduto, né, da Rússia para a Europa, e com a guerra da Ucrânia, esse gasoduto ele foi fechado, uma parte dele foi inclusive bombardeada e as nações fizeram um embargo econômico à Rússia. Então, o gás da Rússia não poderia ser comprado ali pela Europa. Então, isso fez com que os preços do gás subissem muito para o continente europeu e praticamente, né, dificultasse muito ali, gerasse inflação na Europa. A inflação foi muito grande, está sendo muito grande na Europa em função da guerra na Ucrânia, porque nós sabemos que a energia é um bem consumido por toda a cadeia produtiva de países. Então, hoje mesmo foi anunciado, se não me engano, um aumento da gasolina e do diesel. Então, isso vai gerar inflação.
porque o nosso modal de suprimento brasileiro, ele é dependente de caminhões. Se você aumenta o valor do diesel, você aumenta o valor dos produtos na prateleira das pessoas, e isso gera inflação. Então, a mesma coisa que gera aqui no Brasil, quando o diesel aumenta, também acontece lá na Europa quando o gás ele é cerceado. Então, a geopolítica ela tem esse papel, né, de influenciar na vida das pessoas, na relação entre os países, e no centro dessa questão geopolítica do século XXI estão os combustíveis. Eu não sei se vocês lembram, tudo começou, né, quando vamos falar um pouquinho sobre geopolítica, né? O principal conflito hoje que a gente tem é o conflito árabe-israelense, né? Então, é um conflito muito antigo, o árabe-israelense, e ele começou em 1948, quando foi criado o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E com a criação do Estado de Israel, a Liga Árabe ela decidiu ser contra essa criação, mas ela foi vencida na votação da ONU. E quando o Estado de Israel foi estabelecido, eles fizeram uma guerra, né, contra Israel, que foi chamada Guerra de 6 Dias, para destruir, né, Israel e impedir Israel de tomar posse do território que foi lhe dado pela ONU. E o que aconteceu? Houve uma intervenção militar norte-americana, e essa intervenção militar norte-americana fez com que a Liga Árabe não tivesse êxito no seu bombardeio. E com isso, né, os árabes, né, ficaram muito irritados com os norte-americanos e decidiram criar a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. E a criação dos países produtores de petróleo, uma das primeiras ações foi justamente limitar o volume de óleo produzido por esses países que compunham a OPEP. E isso fez que o preço do petróleo saísse de $4 para $14. Naquela época, né, era um salto muito grande, você sair de $4 para 14. E logo depois tivemos a Guerra do Yom Kippur, onde novamente a Liga Árabe tentou atacar o Estado de Israel no Dia do Perdão. E Israel já estava mais preparado, conseguiu se defender e tomou a península do Sinai e as colinas de Golã. E isso fez com que a Liga Árabe novamente aumentasse os preços do petróleo. E houve a nova crise do petróleo. E dessa crise do petróleo surgiu o programa Pró-Álcool no Brasil, para justamente diminuir a dependência brasileira, né, do petróleo estrangeiro. E por que que a gente está falando isso? Porque os combustíveis fósseis eles são os principais recursos energéticos que movem a economia global, até hoje. E quando eu falo combustíveis fósseis, eu não estou falando só de petróleo, estou falando de carvão também. Hoje, né, nós temos as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e a China, né? Onde a China, que é o maior demandante aí de energia, né? Não per capita, mas de energia bruta, a base da energética da China é carvão, não é petróleo, né? A China produz muito carvão, tem uma grande reserva de carvão e ela usa essa grande reserva de carvão para poder ter vantagem competitiva no mercado global. Então, ela tem petróleo, tem carvão, investe em energia renovável, mas ela não abre mão de usar as suas reservas de carvão para poder criar um diferencial energético. Então, os combustíveis fósseis, eles além de moverem a economia global, eles também fornecem para as indústrias insumos para os seus produtos. Por exemplo, agora eu estou trabalhando na parte de unidade de fertilizantes nitrogenados. Na China, essas unidades de fertilizantes nitrogenados, eles são feitos a partir do combustível carvão. Aqui no Brasil, nós vamos usar o gás natural, mas lá na China, eles usam carvão através da gaseificação do carvão. Eles transformam o carvão em gás, um gás chamado syngas, e esse gás ele é limpo e é queimado, né, para produzir ureia e amônia, né, que são, digamos assim, os fertilizantes nitrogenados principais, tá? Então, dito isso, né, quando a gente fala de
combustíveis fósseis, a gente não fala apenas só de petróleo ou gás natural, mas a gente também está falando de carvão, né, coque, né, e outros, né, combustíveis fósseis, xisto, né, shale gas, né. Então tudo isso a gente engloba aí na parte de combustíveis fósseis, que são aqueles que não são renováveis. Razões para que os combustíveis fósseis sejam tão importantes. Primeiro, historicamente, existe uma dependência global dos combustíveis fósseis, porque foi através desses combustíveis que ocorreu a primeira revolução industrial, né? O carvão, que estava no centro da primeira revolução industrial, é um combustível fóssil. Mais de 80% da matriz energética mundial depende de combustíveis fósseis. No Brasil, nós temos o privilégio de termos uma dependência muito menor que as outras nações. Então, assim, a nossa dependência de combustíveis fósseis chega na casa de 40%, sim, 60%. Lá na Europa, nos Estados Unidos, na China, é mais de 80%. Então, em relação à demanda global, o nosso país, o Brasil, ele é um país que pode se orgulhar de dizer que a principal demanda de energia é suprida por combustíveis renováveis. Controle dos mercados, né? É claro que os combustíveis fósseis são importantes porque o mercado mundial se desenvolveu a partir de combustíveis fósseis, da distribuição desses combustíveis. Então, esses combustíveis influenciam os preços da cadeia de suprimentos global e ajudam a fortalecer a economia de um país, né? Por exemplo, um país que consome muito petróleo e não tem petróleo, o que que acontece? A sua balança comercial fica desequilibrada, porque ele tem que emitir e enviar muitos dólares para fora do seu país para comprar o produto que ele quer, que no caso aí é o petróleo. Então isso faz com que a economia regional de um país fique desequilibrada quando você tem uma forte dependência de combustíveis fósseis e você não tem esse combustível fóssil. É claro que também, se você tiver em abundância e não utilizar, fortalece a tua soberania, que é o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, né, do Irã, né? Esses países têm grande influência na economia mundial porque eles são grandes produtores de combustíveis fósseis. E por eles terem essa influência, o combustível fóssil passa a ser um instrumento de poder, como eu falei aqui, historicamente, o combustível fóssil ele foi utilizado para retalhar os aliados, por exemplo, de Israel. Quando os Estados Unidos apoiou Israel na Guerra dos Seis Dias, na Guerra do Yom Kippur, os países que tinham produção grande de petróleo, eles retalharam, como eles não conseguiriam lutar belicamente contra os Estados Unidos, eles foram lutar no outro campo, que é o campo econômico. Então, eles usaram do poder da demanda e da oferta do petróleo para poder, de alguma forma, retalhar ali, né, os norte-americanos naquela ocasião. E hoje acontece a mesma coisa, né? A guerra do Iraque foi justamente também influenciada por isso, né? Todo mundo sabia que o Saddam Hussein nunca foi uma flor que se cheire, mas por que que de aliado dos Estados Unidos, o Saddam Hussein passou a ser, digamos assim, inimigo número um, porque ele usou do poder dos combustíveis fósseis para enfraquecer a moeda norte-americana. Ele começou a vender o petróleo, né, em euro, em outras moedas que não eram dólar. E isso fez com que os Estados Unidos também tivessem um motivo a mais para poder ali tirar ele do poder, né? Coisa que hoje está acontecendo com a Rússia. A Rússia, pelo poder, pelo fato de ter embargo econômico por causa da guerra, ela está fazendo contratos com países, né, que não estão embargando ela em outras moedas, ou em criptomoeda, ou em moedas regionais. Por isso que há um movimento dos BRICS, né, que são os países que formam o BRICS, é o Brasil, né, Rússia, Índia, China e América e a África do Sul, em criar uma moeda para esses países, porque aí você foge da dependência do dólar e das sanções
norte-americanas. Alguém tem dúvida sobre isso? Isso é muito importante. Isso é algo que a gente está vivendo hoje. Hoje, a China negocia com a Rússia em moeda chinesa, não negocia em dólar, entendeu? Professor, essa questão eu acho que é muito esclarecedor para mim, porque eu não tinha esse entendimento. Assim, você lê aleatoriamente uma coisa ou outra, mas esse entendimento claro e objetivo que o senhor falou agora em relação à venda do petróleo, em relação à compra, em usar a moeda própria ou uma moeda pelos países, para mim ficou claro, que era um entendimento que eu não tinha. Acho que quebrou a tua fala aí. Não, eu falei que para mim ficou bem claro e objetivo essa questão, porque era um entendimento que eu não tinha. Assim, eu tinha um outro entendimento, mas é porque hoje que hoje a gente vive tanto essa questão da fake news, né, que um posta uma coisa, um posta outra. Então eu agradeço, assim, esse entendimento, porque eu não tinha ele. Eu tinha um outro entendimento em relação à moeda, em relação aos BRICS, em relação à à compra de petróleo entre outros países que não quando não se usa o dólar. Então, só para elucidar, a dúvida que pode ser de alguma outra pessoa, o que acontece? Hoje, todos os países que estão na Organização, né, do Comércio Internacional, OCDE, eles são obrigados a fazerem suas negociações em dólar. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, houve um tratado onde os países eles acordaram em fazer suas transações internacionais em dólar. Foi oriundo do Plano Marshall, onde uma onça de ouro equivalia a $1, né? Então tinha lastro em ouro para os Estados Unidos poder, digamos assim, de alguma forma ser a referência global de moeda. E isso vale para até hoje, tá? Isso vale até hoje. O Brasil, quando vai comprar ou vender qualquer produto, ele faz em dólar. Só que quando um país ele sofre sanção, ele não pode mais comprar em dólar e nem vender em dólar. E no caso da Rússia e da China, que são grandes nações e grandes consumidores e produtores de petróleo, e que têm laços, né, diplomáticos muito antigos, eles decidiram, já que a impossibilidade de fazer transações em dólares, decidiram usar a moeda chinesa para fazer a transação e usar como referência a moeda chinesa. E isso fez, né, com que a Rússia perdesse o lastro de dólar e facilitou para a Rússia poder colocar o seu produto no mercado chinês. Então, aquilo que os norte-americanos acreditavam que poderia ser algo ruim para a Rússia, fortaleceu o comércio entre a Rússia e a China, entendeu? E aproximou ainda mais as duas nações, porque a Rússia precisa vender o gás e o petróleo e a China precisa comprar. Ela comprava no preço internacional, de dólar internacional. A Rússia está sendo embargada. O que que ela fez? Ela vendeu mais barato para a China, entendeu? Então, isso fez com que os países. A China comprou mais barato, a Rússia vendeu aquilo que não podia vender, então os dois ganharam. E isso enfraqueceu o último governo do Biden, certo? E por isso, muito da imprensa norte-americana, e aí eu não quero dizer se é esquerda ou direita, mas ajudou a fritar o Biden, porque o Biden ele achou que estava acertando a Rússia e, na verdade, estava fortalecendo a Rússia e aproximando os russos da China. Quando o Trump ele vai para a eleição, ele percebe isso e ele tenta se aproximar do Vladimir Putin, que é, que é historicamente uma pessoa que tem mais proximidade com a direita norte-americana do que com a esquerda norte-americana democrata. E aí o Trump se apropriou desse discurso de fraqueza do Biden para poder ganhar votos, né, e o eleitorado dos norte-americanos nas questões energéticas, né? E hoje a estratégia do, do Trump não é mais isolar a Rússia do Ocidente, mas sim se aproximar, porque ele sabe que se ele isolar a Rússia do Ocidente, a Rússia e a China juntas derrotam os Estados Unidos geopoliticamente. Mas se a Rússia estiver isolada
da China sozinha, assim, não integrada com a China, é o único cenário em que a economia norte-americana consegue resistir ao avanço da economia chinesa. Então, a gente tem vários jogos de guerra, né? E aí eu estou falando aqui de geopolítica da energia, por isso que a gente está falando de jogos de guerra. Não que eu seja uma pessoa que faz apologia à guerra, mas a gente sabe que os militares norte-americanos, militares russos, militares chineses, eles têm, né? Eles produzem jogos de guerra, né? Eles produzem inteligência de guerra para verificar como seria o resultado hipotético de uma guerra entre os Estados Unidos, a China, os Estados Unidos, a Rússia, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Então, em todos os cenários de guerra, o único cenário que os Estados Unidos ele consegue vencer a Rússia e a China é se elas estiverem não unidas. Então, por isso que a gente está falando de geopolítica. O Trump ele vai fazer um movimento de se aproximar da Rússia para isolar a China, para que a China não tenha tanta proximidade da Rússia. Então, o cenário mais promissor para a economia norte-americana em relação à batalha comercial com a China é se aproximar da Rússia e refortalecer o comércio russo com a Europa. E é isso que o Trump vai fazer. Só que primeiro ele tem que acertar a casa dele, e por isso que ele está tendo essas medidas aí no início do mandato dele de expulsar imigrantes, né, e demais, tá? Então, hoje, os principais atores na geopolítica energética mundial são os Estados Unidos, né, da América, a Rússia, por ser um grande produtor de petróleo e de gás, a Rússia, por ser um grande produtor, e também porque ela não é apenas um grande produtor, ela é o produtor que entrega para o segundo maior mercado per capita do mundo, que é o mercado europeu. Então, a importância da Rússia não é só na questão de geopolítica energética, mas também é uma questão de geopolítica militar e comercial. E aí a gente está falando de vários tipos de geopolítica, tá? A China, né, nós sabemos hoje que ela é o grande país manufaturado do mundo, por mais que os Estados Unidos possam dizer que nós geramos riqueza. E aí eu convido vocês a fazer um raciocínio comigo. O teu iPhone, o teu celular, ele usa um sistema operacional norte-americano. Todos os sistemas operacionais dos celulares são norte-americanos. Todo mundo sabe disso. Seja o Android ou seja o iOS, são sistemas norte-americanos. Todo mundo comigo? Alguém não entendeu? Tranquilo. Sim, professor. Então, o que acontece? Você compra um celular, você sabe que ele foi desenhado por um norte-americano, ele foi idealizado por um estilista europeu, ele foi idealizado por um sul-coreano, né, que seja Samsung, mas de fato ele foi fabricado aonde? Na China. Todo mundo entende isso? Por isso que é tão importante o papel da China hoje no mundo. Porque se de fato ocorrer uma guerra hoje, da onde vem a maior parte das roupas do mundo? Da China. Da onde vem a maior parte dos produtos do mundo? Da China. Então, por mais que eu diga que eu tenho tecnologia, porque eu faço tecnologia, não adianta nada a minha tecnologia se eu não tiver manufatura para operar a tecnologia. Então, é isso que o Trump ele quer com a guerra comercial com a China. Não, ele não quer destruir a China, ele quer criar dentro dos Estados Unidos um parque industrial que volte a fazer manufaturas para que, na existência de alguma guerra, eles não fiquem dependentes de importação de produtos. Todo mundo entende isso que eu falei? Então, qual é o posicionamento energético dos Estados Unidos? Primeiro, os Estados Unidos hoje é o maior produtor de gás e de petróleo do mundo. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas hoje os Estados Unidos ele é o maior produtor de petróleo e de gás do mundo devido ao boom do xisto nos últimos anos do shale gas. Só que o que aconteceu? Um dos fatos da não eleição do Biden, da não reeleição do Biden, é justamente porque os estoques norte-americanos de petróleo estão quase zerados. Porque ele teve que utilizar os estoques para atender a Europa e o seu mercado que estava em guerra, porque a Rússia parou de entregar petróleo e gás para o Ocidente.
Então ele teve que usar as reservas de petróleo dele para poder abastecer o mundo. Isso fez com que os Estados Unidos ficasse frágil economicamente na questão energética. Então, hoje, os Estados Unidos têm a menor reserva dos últimos 10 anos de petróleo, porque eles estão produzindo tudo que eles podem. E por isso que a gente vê os discursos que muita gente chama de maluco do Trump, mas que na verdade são discursos inteligentes, onde ele diz: eu quero comprar a Groenlândia, eu quero comprar a Groenlândia. Por que ele quer comprar a Groenlândia? Por que ele quer explorar o Alasca? Porque ele sabe que ele precisa de energia, ele precisa baratear a energia. Aqui no Brasil, a nossa energia é muito cara, mas se você for viajar para os Estados Unidos, você vai ver que a energia norte-americana, comparada com o nosso custo de vida, a energia norte-americana é mais barata. Não estou falando do dólar. Se a gente transformar para dólar, eles pagam mais. Mas para o custo de vida de um norte-americano médio, o custo da energia é muito menor que para nós, brasileiros médios. E isso é muito importante para o cidadão norte-americano. E o Trump sabe disso. Então, ele sabe que está tendo mudança climática, ele sabe que o gelo das calotas polares está derretendo, ele sabe que os países que ficavam grande parte do ano congelados debaixo de neve começaram a não ter esse congelamento. Então ele sabe que existem áreas promissoras de exploração de novas energias no mundo, principalmente no Polo Norte, no Ártico e naqueles países que fazem ali, né, que permeiam o Círculo Polar Ártico. Então, existe uma política muito forte nos Estados Unidos de independência energética para reduzir a dependência de importações. E isso só pode acontecer através desses discursos de incorporação de países, né? De falar em comprar, de falar de se unir ao Canadá. Por que, que os Estados Unidos querem se unir ao Canadá? Por que, que agora está se falando isso? Né? Por que, que ele quer fazer um plebiscito na Islândia, na Groenlândia, para anexar? Não existe discurso de graça porque ele quer o bem-estar, não, é porque ele precisa de energia. Então, é importante para nós entendermos ali o discurso da pessoa não é um discurso meramente, como é que eu posso falar? Posso usar um termo correto. Às vezes as Meramente pessoas louco, né, professor, que o pessoal tá meio que falando ideológico, que é isso, não é um discurso ideológico, ideológico. de expansão, de querer o que Não, não é não, dele. não Tem é um ideológico, é um viés discurso comercial. isso, tem um viés comercial. Exatamente. É um viés puramente comercial, até porque o Trump é um empresário, né? A gente sabe disso. Diferente dos grandes presidentes que tiveram norte-americanos, que eram de origem militar, ele é de origem comercial. Então ele sabe disso. Promoção do GNL, né? Os Estados Unidos ele promoveu o GNL para poder justamente utilizar o shale gas, do fraturamento que eles fizeram, a tecnologia de fraturamento da rocha geradora de petróleo e de gás, né? Então eles disponibilizaram grande parte de gás, muito gás mesmo no mercado, e ele promoveu a exportação desse gás para a Europa, que estava agonizando sem gás da Rússia. Então os Estados Unidos ganharam muito dinheiro com a guerra, estão ganhando muito dinheiro com a guerra da Ucrânia, muito dinheiro. Agora também estão perdendo, mas o saldo está positivo, por isso que ninguém se movimentou ainda para acabar com a guerra, tá? Mas ela vai acabar porque o Trump precisa se aproximar da Rússia. Então ele vai acabar com essa guerra também o mais rápido possível. A Rússia, posicionamento estratégico da Rússia, posicionamento energético da Rússia, né? É um dos maiores exportadores de gás natural e petróleo, forte presença nos mercados europeus, usa os recursos energéticos como instrumento de pressão política, ele faz isso mesmo, o Vladimir Putin, ele usa, principalmente com os países europeus. E agora que o gelo do Ártico está derretendo, né? Existem novas fronteiras de exploração, principalmente ali no norte da Rússia. Tem um lugar chamado ali, uma região que eu me esqueci agora o nome, no norte da Rússia. O pessoal até fala que tem prisões lá. Me esqueci agora o nome. Ah, Sibéria. esqueci. Sibéria, exatamente. Lá na Sibéria. Quando eu fiz faculdade, um colega meu de faculdade, ele foi trabalhar
numa empresa chamada Schlumberger. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele, no primeiro ano de formação, engenheiro júnior, ele foi mandado para a Sibéria, para tirar petróleo e gás de lá da Sibéria. E ele, eu tenho contato com ele, e ele disse, olha, hoje o cenário na Sibéria ele está muito menos agressivo do que estava quando ele chegou lá, por causa justamente das mudanças climáticas. Então, aquelas regiões que eram congeladas e que não era possível navegar, já estão podendo ser navegadas pelos navios russos. Então, eles estão fazendo investigações geológicas no Ártico e eles já sabem que tem petróleo lá no Ártico, né? E os Estados Unidos também já sabem que tem. Por isso que tem essa corrida de investimento no Ártico para exploração de petróleo, tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, quanto na Rússia, quanto na Finlândia, quanto na Suécia, aqueles países nórdicos ali que tem muito petróleo no Ártico. China, posicionamento energético da China, maior consumidor de energia do mundo e maior importador de petróleo também. Então, aí a gente já sabe por que que o apetite chinês é tão grande, porque eles consomem muito. Para eles poderem fabricar muito, eles usam muita energia. A demanda energética deles é muito alta. Liderança em energias renováveis. Por que que a China decidiu liderar em energia renovável? Porque ela é boazinha? Não, porque ela é muito dependente de petróleo. Então, para reduzir a dependência de petróleo que ela compra internacionalmente, ela diversifica as fontes de energia. Claro que não esquece da sua principal fonte, que é o carvão, que é a fonte regional deles. Então, eles usam o carvão, importam o petróleo e agora estão incentivando a energia renovável para poder diminuir a dependência, né, da energia fóssil. Grandes investimentos em energia solar. Quem mais instala painéis solares é a China. Quem mais instala energia eólica é a China. E quem mais fabrica baterias é a China. Então, tem liderança global aí nessa parte. José Marques. Reduzir a dependência energética. Sobre o que, José Marques? Que a gente pode falar sobre isso? No Brasil, eu vou falar um pouquinho agora, vou abrir uma aspas agora para falar no Brasil sobre energia renovável, né? Primeiro, o Brasil, historicamente, ele sempre foi um país de energia elétrica renovável e de energia renovável com pró-álcool. A gente incentivou o consumo de cana-de-açúcar para produzir álcool e aí a gente reduziu bastante a dependência, né, de petróleo, mas ficamos ainda dependentes. O nosso principal consumo fóssil hoje ainda é na logística, tá? Digamos assim, um grande vilão da nossa balança comercial em relação a energias fósseis é o transporte, a logística. Então, Professor, sim, esse ponto de transporte no Brasil, isso é uma decisão para atender outros setores, né? Porque geograficamente o Brasil era capaz de transportar, por exemplo, por rios, né? Parte hidroviária ou ferroviária, né? exatamente. Existe um lobby histórico, né? Desde 1950, o governo de Juscelino Kubitschek, ele decidiu passar a capital para Brasília, né? E construiu Brasília, e houve uma decisão governamental de incentivar o modal rodoviário. Claro, né, baseado no lobby muito forte das empresas norte-americanas, que eu não tenho como provar isso, mas historicamente a gente sabe que isso aconteceu, né, que de alguma forma convenceram nossos parlamentares a fomentar a indústria automobilística no Brasil com a desculpa de que iria gerar mais empregos no Brasil. É claro que qualquer indústria gera emprego. O problema é você depender unicamente de uma indústria, e é o caso que a gente acabou historicamente ficando. Nós ficamos dependentes da indústria automobilística. Nós temos rios de Planalto que são navegáveis. Nós temos ferrovias, né? Nós não temos grandes montanhas que cortam o nosso país que impeçam a gente de ter ferrovias, ou seja, a gente tem a capacidade da malha ferroviária muito boa no Brasil, mas infelizmente a gente tem um lobby muito forte da indústria automobilística, seja ela
nacional. Quando eu falo nacional, não quer dizer que são indústrias nacionais, mas são de fábricas nacionais, sejam elas indústrias que vêm de fora, como as montadoras chinesas que estão vindo para o Brasil. Então, existe sim um lobby muito forte que impede a gente de investir em outros modais. Nós tentamos, de alguma forma, no passado recente, licitações de novos modais, mas, infelizmente, né, no Brasil, a nossa política ela é muito míope, ela dura pouco tempo. E aí, quando existe uma alternância muito grande de políticas de Estado, acaba que não dá para implementar as políticas que podem ser mais boas, né? Digamos assim, mais saudáveis para o país, que é o caso da política ferroviária que foi tentada implementar nos últimos 5 anos. Então, assim, resumindo, para responder a tua pergunta, a gente não constrói uma ferrovia em um ano. Não dá para construir uma ferrovia em um ano. Talvez dê para construir uma rodovia. Por isso que é tão sedutor para os governantes brasileiros em construir rodovias e não ferrovias, porque ele começa a construir no mandato dele e vai terminar no mandato do outro. Então, quem vai levar o crédito é o outro. Então, ele não quer construir ferrovias, ele quer construir rodovias. Isso para a parte de logística. Para a parte energética, nós sempre fomos um país limpo, porque nós usamos muita energia dos rios, né? As hidrelétricas. E hoje, por questões ambientais, nós não podemos explorar tanto as energias dos rios, porque foi feito um lobby muito grande na década de 90, principalmente pelas ONGs norte-americanas, para impedir com que o Brasil licenciasse usinas de grandes reservatórios de água. E a partir de 1990, nós fomos proibidos, né? O governo não emitiu mais licenças ambientais para a construção de usinas com grandes barragens. Isso fez com que as nossas usinas mais novas de energia, elas fossem usinas chamadas de fio d'água, ou seja, sem grandes reservatórios, suscetíveis às variações climáticas. Então, se eu tenho uma usina hidrelétrica que, quando chove muito, eu não consigo armazenar a água dela, eu tenho que verter. E quando faz seca, eu não gero energia porque eu não tenho água para agricultura, o preço da energia no Brasil ficou volátil. Dito isso, porque aconteceu o apagão, né, energético num período de seca no Sudeste, mas que estava transbordando os rios no Sul. Então, nós historicamente temos, né, a energia elétrica muito limpa, mas o fato de não podermos construir grandes hidrelétricas com grandes reservatórios fez com que a gente caminhasse os nossos projetos hidrelétricos para o norte e É, saísse do centro-oeste. mas o Fernando, e Belo Monte, que foi em 2012, como é que se enquadra nessa questão? É, Belo Monte, É, Belo uma, Monte, Santo Antônio isso. Geral, todas essas usinas são usinas de fio d'água. Elas têm construções grandes, mas não têm reservatórios grandes. Tanto é que as turbinas que são usadas na geração de energia não são turbinas de queda, são turbinas de fluxo de água, que a gente chama de turbina bulbo. Então, a turbina que gera energia em Santo Antônio Geral, Belo Monte, são turbinas de fluxo de água, diferentemente das turbinas de Itaipu, por exemplo, de Furnas, por exemplo, que são usinas que usam a energia potencial da água. Nos rios da Amazônia, por serem rios de planície, não temos grandes quedas. Então, a tecnologia usada nos rios amazônicos são tecnologias de energia cinética da água e não de energia potencial. Consegui resolver a tua dúvida? Não, Não. não, porque o reservatório de Belo Monte é gigantesco, né? Inclusive, Belo Monte é a maior usina hidrelétrica 100% brasileira. Certo. Ela é a A- maior a- usina de é, potência instalada. Isso que eu ia falar, ela é a maior usina de potência instalada, mas ela não tem reservatório, assim. A É porque no... energia firme dela é menos da metade da potência instalada dela. Isso. Você entende o que eu estou falando? Por exemplo, o teu carro tem capacidade, digamos assim, para ele chegar a 300 quilômetros por hora. Só que ele não pode ficar em 300 quilômetros por hora
durante mais que 5 minutos, porque ele não tem combustível para isso, entendeu? Então, é mais ou menos o que acontece com as usinas do norte. São rios grandes, largos, com muita água, mas com baixa queda. Então, você tem que ter um reservatório grande, mas não grande de altura, de volume de água, de altura para represar a água. É mais digamos assim, uma regularização do fluxo do leito do rio do que um reservatório de água. Entende, Álvaro? E o que seria um reservatório grande, então, para você? Por exemplo, Furnas. Furnas foi construído numa outra perspectiva energética. Ou seja, quando a usina de Furnas foi construída, ela precisava funcionar na pior seca registrada do histórico do Rio, entendeu? Digamos assim, na seca centenária do Rio, ela tem que funcionar. Tá entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, mas qual seria, então, a dimensão de um reservatório grande? Mais do que 3 vezes a potência nominal da É, usina. porque Belo Monte são 2 reservatórios, dá mais de 600 quilômetros quadrados de lâmina d'água. Né? Eu entendo que é uma usina de fio d'água, mas dizer que o reservatório de Belo Monte é pequeno. E outra questão também que a gente confunde muito, né? Apesar de ser hidrelétrica, ser energia limpa, por assim dizer, por conta das questões de emissão, mas se você for pegar exatamente os impactos, e ainda mais agora com relação a exatamente a perda dessa vegetação, a supressão de vegetação, para a construção aí desses pequenos reservatórios, vamos assim, termina sendo um impacto muito grande, entendeu? Professor, eu posso tentar dialogar assim, porque eu sou do norte. Claro, Assim, fica à eu vontade. sei qual é a questão que ele está falando em relação ao impacto, em relação à construção das usinas. Vamos lá, no norte, não sei se você sabe, só tem assim poucos municípios que são interligados. Os estados eles foram interligados ao Sistema Elétrico Nacional tem pouco tempo. E aí o que acontece? Se nós não tivéssemos essas usinas, assim, o Belo Monte, ali para a região do norte, a questão da energia seria também bem mais cara. E também tem uma outra questão. Todos os municípios do Amazonas, quanto os de Roraima, eu acho, e alguns do Amapá, todos são por energia térmica. Então, é energia limpa, ele tem um impacto, mas normalmente quando essas usinas elas fazem esse impacto ambiental de desmatamento ou desmatamento ou construção ou vai inundar algumas áreas, ela historicamente e comercialmente ela tem que devolver para o Estado ou para a União, minimizar, na verdade, ela não tem que devolver, ela tem que minimizar depois isso com alguns outros projetos. E atualmente vale mais a pena isso do que manter as usinas termoelétricas produzindo, porque é mais caro, não se consegue levar para algumas áreas do norte, principalmente o Amazonas, né, pelas sazonalidades. E aí a poluição é bem maior. Eu te falo porque eu já fui gestora de usina termoelétrica. A poluição é muito maior. Então, quando alguém assim discute, falando, mas inunda uma parte, mas você comercialmente depois a empresa ela é obrigada a devolver isso para a comunidade de outras formas e a comunidade ganha com isso. Mas quando é só usina termoelétrica, a comunidade não ganha, a poluição ela continua ali todos os dias. Então, assim, existe um viés ambiental, né, nessa discussão, mas existe o viés da realidade. E aí, quando você não é dessa realidade, quando você desconhece, você fala muito desse viés ambiental. É mais ou menos isso. Eu discordo. Eu não estou nem falando de viés, eu não estou nem puxando para o viés ambiental, eu só estou colocando aqui os pontos, né? Outra questão também, professor, que o senhor até falou aí, da questão do apagão, a distribuição de energia no Brasil é extremamente precária, né? A gente tem uma rede totalmente sucateada e isso, né, leva mais de 40% da energia perdida nessa distribuição.
entendeu? Então você pode investir do jeito que for. Se você não der um jeito aí, né, amenizar esse gargalo que existe na distribuição, a gente vai conseguir continuar pagando uma energia extremamente cara e de péssima qualidade, que ainda tem isso, né? O Brasil tem uma energia extremamente cara e de péssima qualidade, entendeu? Não adianta privatizar, como a gente viu agora recentemente em São Paulo, entendeu? Na maior cidade do país, entendeu? E você continuar tendo um serviço, uma energia de péssima qualidade, exatamente porque a distribuição nacional, né, é precária, entendeu? Então, esse é um ponto também que tem que ser levado em consideração, inclusive nesse apagão que a gente teve aí no início dos anos 2000, se eu não me engano. Obrigado, Álvaro, aí pelo teu posicionamento, né? Eu acho que aqui todo mundo tem o direito de discordar, de concordar. Só para trazer um ponto mais para a gente poder passar a sequência da nossa aula, a ONU, né? E aí não sou eu, né? Nem a ONU, ela diz, né? Estabelece na sua portaria que todas as usinas de geração de energia, elas causam um impacto ambiental, sejam elas de fontes renováveis ou sejam elas fósseis. Não existe, segundo a ONU, nenhuma forma de gerar energia que não gere um impacto ambiental. O que nós, enquanto nação, né, e aí eu falo por todos nós, é que nós temos que escolher aquela que gera menos impacto, né? Porque todas elas vão gerar. Algumas geram durante a produção da energia, outros geram durante a fabricação dos seus equipamentos. Então, não existe utopia no sentido de que nós temos uma fonte de energia totalmente limpa. Não. Para fabricar os painéis fotovoltaicos, você consome energia, você polui. Para fabricar as pás dos aerogeradores, você consome energia e polui. Então, para utilizar a energia dos oceanos, você consome energia para fabricar os equipamentos e você polui. Só que, é claro, existem formas de gerar energia que geram menos impacto. E é isso que o mundo está caminhando, a transição energética, tá? E aí, dito isso, seguimos aqui no nosso programa, tá? Mas obrigado aí pela participação, Álvaro, obrigado, Valéria. É muito importante vocês colocarem, trazerem as suas experiências. E cada um vai ficar com aquilo que, digamos assim, entendeu ser, né, o mais coerente possível. Do ponto de vista energético, Álvaro, quando eu me referi a uma barragem pequena, a gente comparou com relação justamente à capacidade do empreendimento e não a questão de quantidade, mas sim de capacidade. Como a gente falou, Belo Monte, ele atua com menos de 50% da capacidade instalada dele a maior parte do ano. Isso é um desperdício de capacidade. Se nós tivéssemos um reservatório maior, iria alagar mais floresta. Por isso que foi feito o estudo ambiental e disse, olha, vamos ter um reservatório fio d'água, porque nós não queremos pagar o ônus de alagar a floresta. Foi uma escolha que nós, como sociedade, estamos pagando. Por quê? Porque a usina poderia gerar muito mais energia do que ela gera hoje, por ter uma barragem pequena comparando com a sua capacidade, não pequena no volume, entendeu? Então foi isso que eu quis dizer com relação ao pequeno. Mas espero que todos tenham entendido. Passando aqui para a parte da OPEP, né, posicionamento energético da OPEP, a OPEP ela é responsável aí por 40% da produção de petróleo mundial, né? E um dos países fundadores da OPEP está aqui na América do Sul, que é a Venezuela. Então, assim, a gente tem ali na Venezuela uma grande jazida de petróleo, principalmente ali Venezuela, Guiana Francesa, né? E que nós, brasileiros, também podemos, né, de alguma forma, explorar. Mas isso também é uma outra decisão política nossa. Ah, eu não quero construir barragens para usar energia elétrica, hidrelétrica com potencial. Eu vou diminuir a minha capacidade. Tudo bem, foi uma decisão, né, estratégica do governo, né, na época. Então, todas as usinas são fio d'água por causa disso. Agora nós estamos em outra discussão política aqui no Brasil. Vamos explorar a margem equatorial ou não?
É uma outra decisão política nossa. Venezuela já explora, Suriname já explora, Guiana Francesa já explora, Guiana já explora, o Brasil não explora. Eu não tenho dúvida que se tem petróleo na Guiana, se tem petróleo na Guiana Francesa, eu tenho certeza que tem petróleo no Pará, no Amapá, lá naquela região da Foz do Rio, Amazonas, com certeza tem petróleo também. Então é uma decisão nossa. Ah, eu não quero porque eu vou poluir a Amazônia. Mas a Amazônia está muito distante da Foz, tá? Mas é um lobby, é uma desculpa. Não quero. O governo, a sociedade brasileira vai pagar por isso, porque se não explorar em casa, vai ter que comprar de fora. Então, o petróleo é uma commodity e é finita. Se você não continua produzindo, você vai ter que comprar de alguém. Então, a OPEP, ela é essa organização, né, dos maiores produtores de petróleo do mundo. E ela coordena essas políticas de produção para estabilizar ou manipular os preços. Por que que você acha que o Neymar foi jogar na Arábia? Porque tem dinheiro. E por que tem dinheiro? Porque o petróleo é um grande negócio. Já dizia, né, Rockefeller, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, é daí que vem o dinheiro. Enquanto nós levamos aqui, vou chutar um número alto, $20 sendo o custo de produção de petróleo no Brasil, na Arábia, esse custo é de $2, $1. Então, a concorrência do petróleo nacional com o árabe é gigantesca, porque a gente tem que vencer toda essa cadeia de produção. A gente produz o petróleo no mar, a gente paga funcionários para ficar embarcado, a gente tem que ter barco indo, voltando, helicóptero. Então, isso gera um custo muito maior de produção de petróleo. E esse custo não existe nos países onde tem a maior produção de petróleo no mundo, que são os árabes. Então, assim, eles usam a OPEP para manipular o preço. Se o petróleo para eles custa $1 e eles vendem a 100, olha quanto de lucro eles tiveram. Então é por isso que a gente tem grandes riquezas sendo construídas na Arábia, nos árabes. Então, da onde vêm os conflitos energéticos? Oriente Médio. O principal conflito energético, eu já falei aqui, historicamente tem ali, né, uma história de guerra entre os árabes e os israelenses, onde o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, né, de alguma forma fortalece Israel, porque na visão dos Estados Unidos, Israel é uma democracia e os países ali árabes, eles não são democracias na visão. É desculpa norte-americana, a gente sabe que isso é uma desculpa, né? A gente sabe que é uma desculpa, porque grande parte do dinheiro norte-americano é um dinheiro de origem judaica também, então por isso existe essa sinergia entre Israel e os norte-americanos, é uma questão de longa data, mas o fato é que de trás dessa questão de longa data, a cortina de fumaça é Israel é uma democracia e os outros países não são. Então, de alguma forma, existem conflitos ali na região por causa de Israel e os árabes. Outra disputa que existe é muito forte, talvez seja tão forte quanto árabe-israelense, que é a Arábia Saudita e o Irã. Por quê? Um é de origem sunita, o outro é de origem xiita. Então, o que que acontece? A Arábia Saudita, ela faz de tudo para impedir que o Irã se torne hegemônico na região, porque são de etnias diferentes. Então, recentemente, houve uma aproximação ainda maior dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, com Israel. Hoje tem até voo de Dubai para Tel Aviv, coisa que era impensável no passado, certo? Por quê? Porque para a Arábia Saudita, pior do que Israel é o Irã, em questões étnicas. Eu não estou falando questões históricas, estou falando questões étnicas e religiosas.
Religião a gente não discute, cada um tem a sua. Time de futebol, cada um, ninguém discute. Política, cada um tem o seu, também ninguém discute. A mesma coisa acontece lá na Arábia Saudita e no Irã. Um não suporta o outro. Então, a Arábia Saudita se aproxima dos Estados Unidos e de Israel para fortalecer uma aliança para impedir o avanço do Irã, que está a poucos segundos de construir uma bomba atômica. Todo mundo sabe disso, inclusive Israel. Então, existe ali um outro caldeirão de pólvora que é a relação entre a Arábia Saudita e Irã. E a Arábia Saudita é um país aliado norte-americano, tem bases militares norte-americanas na Arábia Saudita. Por que tem bases militares norte-americanas na Arábia Saudita? Por causa do Iêmen também. Existe um estreito lá na Arábia Saudita por onde passam os navios, sejam do Irã, do Iraque, ou da Arábia Saudita, ou dos Emirados Árabes. Todos os navios daquela região precisam passar por esse estreito, que é lá no Iêmen. Então, o que acontece? Existe muita pirataria ali, existem muitos terroristas que tentam sequestrar navios. Então, os Estados Unidos, né, ele construiu várias bases militares, não só os Estados Unidos, tá? A França, o Reino Unido, outros países têm muitas bases militares ali na Arábia Saudita, naqueles países ali, para impedir a pirataria, o sequestro de navios petroleiros, tá? Então, isso é algo que acontece no Oriente Médio que, às vezes, muitas pessoas não sabem, mas existe uma indisposição muito grande entre a Arábia Saudita e o Irã. Isso ficou evidente principalmente nos últimos 2 anos, tá? Onde a Arábia Saudita ela realmente se aproximou de uma forma muito grande, inclusive dos israelenses. Isso trouxe, digamos assim, um desconforto muito grande para os iranianos, né, e para os outros árabes também. Como eu falei, o Ártico é um novo campo de exploração de petróleo, de energia. Então, existem áreas inexploradas e a melhor coisa para uma empresa é descobrir reservas que não tem concorrência. Então, isso está gerando conflito territorial entre Rússia, Estados Unidos, Canadá e outros. Por quê? Por causa do mar territorial. Quem já ouviu falar nesse conceito de mar territorial? Eu, E aí, Ricardo, o que é o mar territorial? é uma zona que os Estados Unidos admitem ser, eu acho que 8 milhas, e o Brasil, por exemplo, tem um mar territorial de 200 milhas. É como se fosse essa plataforma continental podendo ser usada para exploração de pesca, de mineração, de exploração de petróleo. A gente chama essa disputa territorial, no mar territorial, de zona economicamente ativa do litoral. Ou seja, o país que tem o litoral ali, ele estabelece, né, a distância dessa zona ativa, que pode ser justamente utilizando a plataforma continental, né, do país ali que está submersa, e ele se compromete a investir em pesquisa e desenvolvimento para assegurar a ele o direito de explorar essa zona economicamente ativa do mar, que está no seu litoral. Então, a Rússia, né, a Noruega, a Islândia, a Groenlândia, o Canadá e os Estados Unidos, eles estão travando uma guerra, né, por baixo dos panos na política, né, justamente cada um querendo aumentar a sua zona economicamente ativa no mar, no Ártico, cada vez maior para poder justamente usufruir das reservas que ainda não se encontraram, mas que eles sabem que vão existir ali. Então existe uma disputa territorial ali no Ártico, né? E essa disputa não é por causa do gelo. Com certeza é porque tem recursos minerais ali e que esses países querem de alguma forma tomar posse. E por que essa disputa está sendo tão acirrada? Por causa da mudança climática. Novas rotas marítimas estão se abrindo no norte. Aquilo que não era possível se navegar há 50 anos atrás, hoje já é possível. Hoje já é possível. Aquele mar que ficava congelado o ano inteiro, hoje já não fica congelado o ano inteiro. Então, é possível fazer investigações geológicas, investigações energéticas,
né, nessa costa que antes ficava repleta de gelo, que agora se tornou mar, entendeu? O motivo da disputa é esse. E a mesma disputa acontece também lá na Antártica, certo? Só que lá existe um tratado que proíbe a exploração de recursos minerais. Mas que esse tratado, daqui a pouquinho, alguém está descumprindo. A gente sabe disso, que é bem possível que quando os recursos minerais começarem a se esgotar no mundo, todo mundo vai correr para uma área onde não se esgotou. E essa área é a Antártica. Então, existem potenciais energéticos que não foram ainda investigados, explorados, são protegidos por tratados internacionais. A Antártica, ela não pertence a ninguém, mas um monte de país diz que pertence a eles. A Austrália reivindica grande parte da Antártica, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Argentina, o Chile, a África do Sul, todo mundo tem um pezinho lá na Antártica, inclusive o Brasil. Tem uma estação de pesquisa lá na Antártica. Os militares brasileiros, volta e meia, vão para lá fazerem pesquisas, né? É uma forma de mostrar que está presente, porque a gente sabe que, geopoliticamente, a Antártica ela pode oferecer recursos energéticos que a gente desconhece. Mar do Sul da China. Alguém aqui já ouviu falar nessa região aí de conflito, lá no Oriente? Sim, Filipinas, Coreia do Sul, Malásia. Exatamente. Estão, inclusive estão fazendo ilhas, a China está fazendo ilhas artificiais para poder dizer que aquilo é uma ilha, então pode estender um mar territorial. Exatamente. Olha só, para você ver como a questão energética é uma questão muito importante para as nações. A gente não está falando de, eu vou construir uma ilha para ter terra. Não, estão construindo uma ilha para poder aumentar a zona economicamente ativa do mar, para que eles possam tomar posse dos recursos que estão embaixo do mar. Por exemplo, a nossa zona economicamente ativa aqui no Brasil, ela aumentou muito quando nós, Brasil, incorporou, né, a zona economicamente ativa do arquipélago de Abrolhos. Então, isso fez com que o nosso mar territorial ganhasse ali muitas milhas. As ilhas, Fernando de Noronha, por exemplo, aumenta o nosso mar territorial, porque você entra ali para o Atlântico. Então, assim, o que a China está fazendo lá no Mar da China, no Mar do Sul da China, é criar ilhas artificiais e tomar posse dessas ilhas como do país e aumentar a zona economicamente ativa dentro do mar. Além disso, essa região é uma região de rota marítima, onde existem conflitos geopolíticos ali grandes entre China, Vietnã, Filipinas e outros países. Quando os Estados Unidos vai fazer exercício militar no Mar da China, existe uma tensão muito grande por parte do governo chinês, porque nós sabemos que o Japão ele tem exército, mas ele não tem exército, né? Os países que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, né? Os gastos deles militares são muito pequenos. Então, os Estados Unidos, de alguma forma, ele centraliza ali e coordena as ações de militarismo naval ali naquela região, na parte do Ocidente, ali no sul da China. Então, quando existem exercícios militares norte-americanos, existe uma tensão política muito grande entre o governo norte-americano e Pequim, tá? Por causa disso, porque são feitos exercícios militares justamente considerando esse movimento da China de criar uma zona economicamente ativa ali na região do Mar do Sul da China. Então, existe uma militarização muito grande da China para garantir acesso a esses recursos que são muito importantes para eles. Agora a gente vai falar um pouquinho de transição energética. Transição energética é a substituição gradual dos combustíveis fósseis por fontes de energias renováveis. Este processo é essencial para combater as mudanças climáticas. Então, além digamos assim, reduzir a dependência de importação, você combate a mudança climática. Esse é o discurso dos apoiadores da energia renovável e da transição energética.
Não estou dizendo que esse discurso seja falso ou seja moralmente correto. Eu estou dizendo que, gente, nós vivemos no mesmo mundo. Os empresários, a sociedade capitalista, ela quer lucro. Ninguém faz nada de graça. Então, é claro que poder unir o lucro ao impacto reduzido ambiental é ótimo, mas tem que ter lucro. Então, não podemos romantizar demais também as fontes renováveis. Você não vai colocar um painel fotovoltaico na tua casa se for mais caro a energia do que você consumir da Light ou da concessionária. Hoje existe um incentivo para as pessoas colocarem os painéis fotovoltaicos nas suas residências, para baratear a sua energia. Então, você coloca um painel fotovoltaico na sua residência, se você pagava R$ 900 por mês de energia, agora você vai pagar 300, 400. Multiplica isso por 12 meses, olha a economia que você está fazendo. Então, é claro que a transição energética e as energias renováveis são boas, mas também elas são vantajosas. Tem que haver, né, uma contrapartida política. E quais são as energias renováveis que hoje estão puxando a economia mundial? A energia solar, a energia eólica, a hidrelétrica, que nunca sai de moda, e a biomassa, que no Brasil é muito forte, porque nós somos um país tropical. Então, nós temos grande quantidade de biomassa. Os avanços em tecnologia, como o Álvaro falou ali do desperdício da energia que a gente tem que, de alguma forma, como país, investir em conservação de energia. Ou seja, o que é conservação de energia? É desperdiçar menos energia, é ter menores perdas de energia. Como eu posso fazer isso? Aumentando a eficiência dos meus painéis fotovoltaicos, certo? Das minhas usinas eólicas, mas também eu posso fazer uma geração distribuída, por exemplo. Quando você gera sua energia em casa, você diminui o fluxo energético nas linhas de transmissão. E se você diminui o fluxo energético nas linhas de transmissão, você diminui as perdas. E isso você, além de consumir energia além de gerar energia onde você consome, você evita o desperdício da energia que seria consumida por efeito Joule no fio. Então isso é muito importante. Turbinas eólicas mais modernas, cada vez as turbinas estão mais altas e modernas, potentes, adaptáveis, estão ali em vários ambientes. Nós temos usinas eólicas lá na Patagônia e temos usinas eólicas no Nordeste do Brasil. Então, essas usinas elas têm que tanto funcionar em ambientes frios quanto em ambientes extremamente quentes. Então, você precisa adaptar, né, esses equipamentos tanto a clima tropical quanto ao clima, né, ártico ou antártico. No Mar do Norte, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, que é bem frio, tem usina eólica também. Armazenamento de energia. Aí está o grande calcanhar de Aquiles da transição energética atual. Evolução das baterias. Então, as baterias evoluíram? Evoluíram. Mas ainda são um grande fator limitador tecnológico das energias renováveis. Por quê? Porque as energias renováveis são intermitentes. O que é intermitente? Não venta toda hora, não faz sol toda hora, não chove toda hora. Então, existem períodos de abundância de recurso e existem períodos de escassez de recurso. Isso faz com que haja intermitência. E aí? Quando você tiver intermitência, você vai parar de consumir energia? Não. Outra coisa que o colega falou também é que algumas energias renováveis elas estão afastadas dos grandes centros consumidores, é verdade. Algumas estão. Por exemplo, energia eólica, não dá para você botar uma grande usina de energia eólica no meio da cidade, mas você consegue colocar placas fotovoltaicas. Hidrelétrico você também não consegue colocar no meio da cidade. Então, é claro, quanto mais distante dos centros consumidores, maior a perda de transmissão de energia. Por isso que é tão importante investir em geração distribuída, que são as pequenas geradoras de energia dentro das cidades, que utilizam o sol,
o vento, pequenas quedas d'água, energia das marés, então, das ondas. Então, isso tudo há um leque grande, mas eu tenho que armazenar isso em algum lugar. E eu tenho que armazenar na bateria. Você pode fazer um armazenamento em água, mas você tem que ter um reservatório. Então, você tem várias tecnologias de armazenamento de energia. Bateria, água, flywheel, vários. Mas em grande quantidade, hoje, somente bateria. E as baterias precisam de materiais específicos. Redes elétricas inteligentes, smart grids. A transição energética precisa cada vez mais incorporar isso no nosso dia a dia. Permitir integrar fontes renováveis com fontes fósseis, equilibrando oferta e demanda, horário de pico, horário de não pico. Isso tudo eu tenho que fazer a operação do sistema de forma inteligente. E, por fim, nós temos a tecnologia de hidrogênio, que sempre foi bem discutida como uma grande solução para o futuro, só que esse futuro ainda não chegou. Produzir hidrogênio verde. O que é hidrogênio verde? É o produzir hidrogênio a partir de energia renovável. Então, você tem um superávit de energia renovável em que você possa estocar essa energia renovável na forma de hidrogênio. Só que aí tem o problema da perda elétrica que o colega falou, o Álvaro, porque eu tenho uma perda energética de transformar a energia da água do rio para energia mecânica. Depois eu transformo a energia mecânica para energia elétrica. E depois eu transformo a energia elétrica para energia química no hidrogênio verde. Ou seja, eu tenho vários saltos de transformação energética. E cada salto desse, eu não tenho eficiência de 100%, eu tenho eficiências parciais. Então, isso faz com que eu tenha grandes perdas de energia nesses saltos energéticos. Todo Professor, mundo... Sim, pode falar, Érica. desculpe interromper. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre os impactos para se fabricar baterias de lítio? Eu vou falar sobre isso mais à frente, que é justamente em terras raras. Por que acontece? As baterias de lítio, as baterias hoje do meu celular, dos nossos notebooks, dos carros elétricos, elas utilizam terras raras para poder fazer o armazenamento de energia. Então, para fazer esse armazenamento de energia, você precisa usar grandes volumes de terras raras, e essas terras raras, o nome já disse, são raras. Elas não estão disponíveis em todos os lugares. E a produção dessas terras raras também tem um processo químico e um processo, né, mecânico para separar e também para aglutinar essas terras para fazer o DOP ali do elemento químico, que exige também do meio ambiente. Então, o que acontece hoje? Essa é a grande fronteira de desenvolvimento tecnológico hoje, são as baterias. Mas a gente vai falar das terras raras, que é o que está por trás do lítio. São as ligações de elementos químicos que estão ali atrás, que fazem com que as nossas baterias durem mais, né, ou durem menos. Tá bom, Ed? A gente vai chegar lá. Ok, obrigada. Então, posicionamento político da transição energética. União Europeia, liderança climática. A União Europeia sempre foi, digamos assim, a precursora em políticas de energias renováveis. A Europa sempre foi a primeira a investir em eólica, foi a primeira a investir em solar. Mesmo tendo poucos recursos, sempre foi a vanguarda de investimentos em liderança climática. Incentivos, subsídio a energias renováveis, imposto sobre carbono, regulações ambientais rigorosas. Na Europa existe um subsídio forte para justamente energia renovável, tá? Então, o preço que se compra energia eólica é diferente do preço que se compra energia térmica, por exemplo, tá? Então, essa é a política da União Europeia. Na China, por exemplo, a política é de investimento massivo em novas capacidades instaladas. Então, você tem um investimento em novas plantas, pesquisa de novos equipamentos, novos processos. Então, a China hoje,
a política dela para energias renováveis está em investimentos de novas usinas. Até porque ela precisa crescer. De 7 em 7 anos, praticamente a China dobra de tamanho. Então, você precisa ter uma grande quantidade de novos empreendimentos de usinas na China. Posicionamento geopolítico, uso de energia renovável para fortalecer a sua influência global, especialmente através da iniciativa do Cinturão e Rota BRI. Então, o que acontece? A China, ela, de uma forma para poder amenizar, digamos assim, a percepção mundial do olhar das nações para a China, em que rotulou na China como um país que agride ao meio ambiente, né? Então, ela se posicionou a incentivar energias renováveis para poder, de alguma forma, vender isso para o mundo como se ela tivesse realmente preocupada, muito preocupada com o meio ambiente. Não que a China não esteja preocupada com o meio ambiente, mas ela está mais preocupada com a sua economia e com o seu fortalecimento geopolítico. A energia renovável é uma das peças no tabuleiro geopolítico da China. Então, esse é o posicionamento da China. A China não faz política renovável porque ela gosta, ela faz porque ela precisa. É diferente. Estados Unidos, recém-fortalecimento da visão da transição energética, por quê? Recentemente foi reintegrado o Acordo de Paris, com incentivos aí significativos à transição energética. No passado, os Estados Unidos não quis assinar, né, o protocolo de Quioto, os Estados Unidos não quis assinar muitas sanções com relação ao uso de combustíveis fósseis, mas recentemente, nos últimos 10 anos, houve uma guinada na política norte-americana energética, né, onde principalmente foi liderado pelo estado da Califórnia. O estado da Califórnia é um estado que veio na vanguarda norte-americana, é o estado mais rico dos Estados Unidos, né? O estado mais rico dos Estados Unidos é a Califórnia. Às vezes as pessoas acham que é Nova York, mas não é, é a Califórnia, né? Então a Califórnia investiu muito, né, e pagou com incentivos para poder ter empreendimentos renováveis ali massivos, e esses investimentos repercutiram de um forte lobby dentro do país e fez com que o país mudasse a posição ali, né, frente aos acordos internacionais, principalmente de mudança climática. Então, hoje os Estados Unidos são grandes investidores em energia eólica, são grandes investidores em energia solar. Eu, por exemplo, tive em Los Angeles no ano retrasado. Todos os galpões de supermercado, de fábricas, têm painéis fotovoltaicos lá, dos grandes armazéns têm painéis fotovoltaicos. Na estrada você vê muitas eólicas, muitas eólicas. Então, assim, é uma coisa absurda. Em capacidade instalada, os Estados Unidos superou o Brasil de muito, em eólica e em solar. E em pouco tempo, ou seja, o Brasil começou a investir em 2009 em energia eólica e em 2014 em energia solar. Os Estados Unidos começou a investir em energia eólica em 2015 e praticamente tem quase 3 vezes mais capacidade que o Brasil. Então, assim, todo o movimento norte-americano é sempre um movimento muito grande na parte de energia. Isso é histórico nos Estados Unidos. E tem uma liderança tecnológica, né? Porque vide aí o Elon Musk, né, que investe, né, na parte de armazenamento, eletrônica de potência, né? O que é eletrônica de potência? São os chaveamentos eletrônicos de alta velocidade. Então, isso tudo, existe um grande investimento hoje nos Estados Unidos para poder utilizar, né, esses chaveamentos aí na indústria elétrica nacional deles lá. E no Brasil, nós temos o potencial aí inegociável, né, renovável, nós temos protagonismo. A energia hidrelétrica, nós somos o país com a segunda maior capacidade hidrelétrica do mundo, né, só perdemos para a Rússia. Expansão acelerada em energia solar. Em 2009, a gente tinha menos de 1% em energia eólica. Hoje, nós já temos quase 10% da matriz elétrica sendo eólica. E hoje, nós temos quase 3% de energia solar fotovoltaica.
que era uma coisa impensável no passado. Então, a gente está aí caminhando, né, para uma descentralização da energia renovável da hidrelétrica para as fontes solar, eólica. A gente está caminhando na parte de energia elétrica para essa configuração. Necessidade de diversificar as fontes, como a gente está falando, né? Hoje a gente tem 60% da matriz elétrica brasileira é uma matriz hidrelétrica, 10% é eólica e 3% solar. Então, aumentar a participação de eólica e solar é diversificar a fonte, a matriz. Só que a gente não pode esquecer que essas fontes, elas são intermitentes. Então, toda vez que eu aumento a participação de solar e eólica e não consigo colocar hidrelétrica com grandes reservatórios, eu preciso investir também em termoelétrica a gás ou termonuclear para firmar a energia. Então, esse é o desafio, porque eu não posso crescer só energia renovável, eu vou ter que crescer também com termoelétrica para firmar energia por causa das energias renováveis. Então, é um trade-off que a gente vive aqui no Brasil. Todo mundo entendeu isso? Isso é muito importante. Sim, professor. E outros atores, né? A China não, a Índia, os países do Oriente Médio. A China tem um foco em energia solar, com metas muito ambiciosas recentemente. A Índia já investiu muito em energia eólica, mas agora está começando a investir também em energia solar. Os países do Oriente Médio estão investindo forte em energia solar, que é o que eles têm. Tem muito sol, né, para diversificar. É claro que o negócio deles é petróleo. Então, quanto mais ele tiver energia solar, mais petróleo ele vende. Essa é a estratégia de negócio dos árabes. Todo mundo entendeu? Que é a mesma estratégia que nós podemos, de alguma forma, utilizar no Brasil. Eu posso diversificar minha matriz energética para energia limpa e exportar cada vez mais o excedente de petróleo para o mundo. Então, hoje o Brasil já produz 2.600.000 barris por dia, se não me engano, de petróleo. É isso, Ricardo? Eu acho que Petrobras quase 1 milhão. Agora, as outras companhias estrangeiras, não sei quanto. Então, a gente tem aí, facilmente, a gente exporta petróleo, tá? E cada vez mais, se a gente investir em energia renovável, vai exportar cada vez mais e aumenta o nosso saldo positivo da balança comercial. Isso é um ponto positivo, entendeu? Então é isso que a gente tem que buscar. Importância das. Pode mais, falar. mais ou menos, né? Porque, na verdade, o petróleo no Brasil é mais transporte mesmo. E gás natural para a térmica. A gente não tem muita usina térmica diesel. Eu acho que a Arábia Saudita tem. Então, para eles, o seu pensamento é bem válido. O Brasil, não sei se é tão válido. O Brasil seria se a gente fizesse cabotagem, hidrovias e ferrovias. Aí seria viável, né? Porque o diesel é importado, né? 30% do diesel é importado, então vale a pena. E 15% da gasolina também é importada. É porque a gente tem que fazer o blend, né? A gente faz um blend porque a refinaria é velha, né? Tá acostumado com petróleo leve árabe, da época que vendia, né? Mas com pré-sal diminuiu muito, porque o pré-sal não é um árabe leve, mas, pô, quebra muito galho. Então, essa dependência de blending, de petróleo árabe, está diminuindo muito. Beleza. Para o árabe é o discurso perfeito. Para o Brasil, a gente não tem como se encaixar perfeitamente como árabe. Mas se nós conseguirmos ter um superávit, né, com as novas fronteiras de exploração, margem equatorial, pré-sal, bacia de Pelotas, né, e aí lá para o sul, né, digamos assim, eu acho que a gente pode chegar nesse nível, assim, não o nível da Arábia Saudita, mas ficar confortável na questão de combustível fóssil. Mas é aquilo que você falou, precisa de uma política para desalavancar o rodoviário e fortalecer o ferroviário e o aquaviário. Mas hoje a gente não vê esse movimento de uma política nesses modais. Esperamos que no futuro exista. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre terras raras na política energética. O que a nossa colega Érica pediu para a gente falar justamente sobre isso. Hoje, esse assunto é um assunto de suma importância. Não se fala muito no Brasil, mas esse assunto é, digamos assim, dos trend topics lá fora, tá?
Por quê? Existe uma corrida espacial, todo mundo sabe disso, né? Antigamente tinha uma corrida espacial para o homem chegar na Lua, porque o homem queria mostrar quem era mais inteligente e chegava antes na Lua. Então o americano mandou gente para lá, o russo mandou gente para lá, tal. Depois da década de 70 parou isso. E agora voltou. Vocês perceberam que agora é o foguete da ré? Todo mundo já ouviu falar nisso? Sim, sim. Então, qual é o grande motivador da corrida espacial hoje? Alguém sabe? Guerra. Energia. Cara, sou mais a guerra, cara, porque explorar a energia da Lua ou outros planetas é caro demais para isso. Acho que Não, você... não é energia, não é energia, energia. Eu vou te dizer como é a energia que eles estão querendo pesquisar. Na verdade, é uma pesquisa, né? Então vamos lá, vamos iniciar a falar sobre o nosso assunto de terras raras. É claro que o ser humano é um ser muito egoísta, né? Então, como o colega falou, sempre vai ter um cara querendo ser mais forte que o outro e impor a sua força para dominar. Isso é historicamente na nossa cultura, infelizmente, nós somos marcados por esse pensamento aí retrógrado de imposição pela força. E por isso muita gente até defende o fato de você ter uma arma em casa, né, e outras coisas mais. E aí não quero questionar se é de direita, se é de esquerda. Estou falando questão mesmo cultural, né, questão mesmo de reconhecer o próximo, né, como um cidadão como você. Então, infelizmente, existe essa questão de guerra. Mas como a gente está falando sobre geopolítica da energia, eu vou tender toda a nossa discussão para a energia. E aí, no final, vocês vão me dizer se realmente, como o colega falou, como o Ricardo falou, a questão da corrida espacial é meramente militar ou será que tem um viés energético? E aí eu vou te mostrar por quê. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que são as terras raras. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que desempenham um papel essencial ali no avanço tecnológico da transição energética global. Por quê? Porque eles são materiais que são fundamentais para os dispositivos de alta tecnologia, sistemas de defesa, militares, né? Por exemplo, militarismo. O colega falou: Ah, eu quero ir para a Lua porque eu quero militar. Tem militar sim, mas tem também energético. E o que tem de militar nisso? Essas terras raras são materiais fundamentais para o sistema de defesa, para que os navios, para que os aviões, para que os equipamentos militares fiquem imperceptíveis aos radares. Então, por exemplo, o avião norte-americano, que ele não é detectável no radar, ele é feito com materiais dessas terras raras, certo? E que, é claro, eles são classificados, são ultra secretos, ninguém fala, mas todo mundo sabe que é. Energia renovável, baterias, terras raras. Painel fotovoltaico, é, aqueles semicondutores ali. Ah, não, aquilo ali como é que o pessoal fala? É, silício. Silício, não, mas hoje os painéis fotovoltaicos são só feitos de silício. Existem filmes finos com materiais químicos altamente tecnológicos que justamente se moldam ao relevo e permitem que, por exemplo, um vidro seja revestido de uma película solar que possa gerar energia elétrica. E esses elementos são todos elementos com base, né, nas terras raras, tá? Os veículos elétricos, as baterias dos veículos elétricos são todos em terras raras. E quais são as propriedades físicas, né, e químicas dessas terras raras? Elas são usadas para as aplicações tecnológicas, tanto para gerar energia quanto para os fins bélicos. Essas terras raras que a gente chama de ETR, esses elementos, né, eles principalmente são minerais de grupos, né, da bastenacita, né, monazita, argilas iônicas. E eu chamo a atenção dos senhores o seguinte: a monazita. Por que eu chamo a atenção da monazita? Porque o Brasil é a quarta maior reserva de monazita do mundo. É uma terra rara. E é utilizada a monazita não somente para baterias, mas é utilizada também para energia nuclear, para fazer urânio, né? Urânio nuclear. Então, no Brasil, nós temos um grande potencial
nuclear, porque nós temos grandes reservas de material nuclear, material radiológico, né? Claro que não é radiológico para matar alguém, mas é uma terra que pode ser enriquecida para ser utilizada como combustível num reator nuclear, entendeu? Então, por isso que essas terras são chamadas de terras raras. Então, as terras raras também são conhecidas como o novo petróleo. É o novo ouro negro. Nós falamos que o petróleo é o ouro negro, né? Mas as terras raras hoje são o novo ouro negro. Esses elementos químicos são da família lantanídeos, né? Do ítrio, e apresentam propriedades semelhantes físico-químicas e magnéticas de fluorescência. Eles são divididos ali em 17 elementos químicos, né? Isso aí é muito específico, eu não tenho pretensão que vocês, de alguma forma, se motivem a isso. Até porque eu também não sou motivado quimicamente, eu sou motivado eletricamente. Então, fato é que as reservas estimadas de terras raras no mundo, elas estão distribuídas dessa forma. Essas terras raras pela concentração de óxidos, que são aquilo que a gente usa para poder armazenar energia elétrica. Então, a gente tem a maior reserva de terra rara do mundo fica na China, certo? A China, ela é a maior potência de terras raras. O Brasil, ele está ali, olha, como a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Perceba a importância. Só que o Brasil não produz quase terra rara, mas ele tem grandes, digamos assim, grande potencial de terras raras. Vietnã, grande potencial de terra rara. Rússia, potencial de terra rara. Então, hoje a gente está vendo, né, que a gente, digamos assim, a gente se antecipou muito em vender, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce seria como se fosse a Petrobras dos minérios brasileiros. Então, por exemplo, se a gente for ver uma escalada nos preços das terras raras mundiais, o Brasil, por exemplo, tem 16% das reservas mundiais de terras raras. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. Pode ser bom por quê? Porque isso pode dar uma vantagem competitiva para o Brasil. Mas pode ser ruim porque se o Brasil não fizer nada com essa terra, alguém vai invadir o Brasil para pegar essa terra e vender essa terra. Então, que é o que aconteceu, por exemplo, com o nióbio, né, que foi muito falado na campanha política de algum candidato aí à presidência da República no passado. Ah, nós vendemos nióbio barato. Vendemos porque somos burros, ignorantes. Se a gente fosse inteligente, a gente não ia vender o nióbio barato. A gente iria manufaturar o nióbio e vender ele mais caro. Então, o que eu faço com essas terras raras? Eu faço ímã de alto desempenho, que é o neodímio. Quem já viajou para fora e comprou aqueles ímãs fortes? Aqueles ímãs permanentes são utilizados para fazer as turbinas eólicas, motores elétricos. Que têm alta durabilidade. Por quê? Porque eles são feitos de materiais magnéticos, né? E tem a tecnologia de ímã permanente. Supercondutores. Não sei se vocês já ouviram falar em supercondutores. Os supercondutores, o nome já diz, são condutores que têm perdas mínimas, quase zero. São feitos a partir desses materiais de terras raras. As baterias avançadas, recarregáveis, são feitas de terras raras. Eficiência energética nos catalisadores para gerar energia luminosa, para catalisar processos da indústria química, da indústria de geração de energia, fornos. Tudo isso é utilizado ali, terras raras também. Por isso que as terras raras hoje são um novo ouro negro. O que a terra rara pode trazer para os países que têm esse recurso? Controle de mercado. Porque, assim como o petróleo, as terras raras não têm uma distribuição uniforme. Segurança nacional. Muitos países consideram terras raras como recurso estratégico. Por exemplo, a China. A China hoje é o maior produtor de terras raras enriquecidas no mundo. 70% das terras raras das baterias do mundo vem da China. Ou seja,
Os países exportam a terra rara para a China e a China transforma a terra rara em baterias, em supercondutores, em imã permanente. A China trata isso como um recurso estratégico. E tecnologia, inovação, busca de alternativas para reciclagem desses materiais. Por exemplo, quando a bateria acaba, a gente joga fora a bateria. Então precisa ter pesquisa para poder reaproveitar a bateria, porque o lixo químico das baterias polui os lençóis freáticos, causa câncer e etc. Quais são as disputas, os conflitos que a gente tem nas terras raras? Disputa comercial entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem da China para ter acesso às baterias, porque as terras raras vão para a China e voltam com bateria. Os Estados Unidos não fabrica isso, então ele compra da China. Então existe uma guerra comercial que ninguém fala, mas não é por causa da blusa que você compra que vem da China, não é por causa do tênis que você compra que vem da China. O problema está nos semicondutores e nos materiais de alta tecnologia que são fabricados na China. Só a China produz mais de 70% do mercado global de materiais semicondutores, supercondutores, ímãs permanentes e etc. O que a União Europeia está fazendo? Está buscando diminuir a dependência da China através de políticas industriais, fazendo parceria. A Alemanha, França, Dinamarca estão fazendo parceria entre si e com países que têm terras raras para desenvolver nesses países manufaturas capazes de fazer nesses países o que é feito na China. Ah, mas na China é mais barato. Então há uma concorrência desleal. Mas é melhor você pagar para um outro do que pagar para o chinês, porque senão ele vai ter o monopólio mundial da tecnologia. Professor, Exploração na... Oi. desculpa interromper. Isso aí que eu ia te perguntar, mas acho que você acabou respondendo. Há algum país ou algum conjunto de países capaz de competir com a manufatura da China? Eu creio que não, né? Não, com a manufatura não. Mas com esse tipo de manufatura que é tecnológica, sim. Mas você diz em questão de preço, alguém consegue fazer mais barato do que a China faz? Não, Também ninguém não, né? consegue fazer mais barato que a China faz, porque o trabalho na China é um trabalho É muito semi-escravo ali, né? análogo à escravidão. É, Então o cara ganha centavos de dólar por mês, né? Então é complicado. Não na questão de preço, né? A questão de preço, a China vai ser sempre imbatível. Mas aí você coloca barreiras éticas, né? Barreiras tecnológicas. Por exemplo, você constrói, como é que posso falar? Aqui no Brasil, não sei se para vocês você constrói normas, onde você faz com que as normas sejam diferentes das normas daqueles países que dominam a tecnologia. Então você investe em outro país para que ele possa fazer o produto dentro da tua norma, entendeu? E aí ele uhum, ganha a competição não por preço, mas por tecnologia. sim. É que eu acho que assim, o grande segredo, não estou dizendo se é certo ou errado, da China, que eu percebo, é que ela separou duas camadas da sociedade dela, né? Então, assim, ela investe muito em tecnologia e em educação para uma camada da sociedade. Você viu ontem essa estourou da DeepSeek e tal, enfim, outras coisas que estão aparecendo. E aqui abaixo, a galera que quer o braçal, né, bota essa galera praticamente são escravos, né, ali dentro da China, e você consegue fazer muito barato. Então você detém a tecnologia, né, a inteligência, e você produz muito barato, né? E aí fica difícil alguém competir com isso, né? Exatamente isso que você falou. Não sei se os colegas conseguiram pegar o raciocínio. Mas o que acontece na China? Por ser um país comunista, você não tem um fluxo de pessoas aleatório. O governo ele controla os fluxos de pessoas, o fluxo de informação, o fluxo de mobilidade, o fluxo social. Então, aquilo que o Rafael falou é exatamente o programa chinês de desenvolvimento. Eles detectam, por exemplo, uma pessoa que tem uma inteligência, eles tiram a pessoa da zona rural e jogam numa universidade. Mas aquele que não tem, eles mantêm na zona rural como trabalho
análogo ao escravo. Então, os caras que têm potencial, eles jogam para a faculdade e investem no cara. E o cara que não tem vai ser braçal, vai ser uma casta, como se fosse um casta, né? Na Índia tem castas, né? Então, Exatamente. a China fez tipo como se fossem castas. A casta trabalhadora, que é a base da indústria, e a casta, é, digamos assim, tecnológica, que são aqueles que, de alguma forma, são apadrinhados pelo sistema. Isso aí. Então, por Isso, exemplo, pode falar. e isso até culturalmente, né? Meu irmão trabalha numa empresa, enfim, de inversores solares, foi para a China tem 2 meses. Ele estava comentando, ele falou, cara, isso até na cultura, assim, você entra na fábrica, as pessoas não conversam uma com a outra, assim, elas só trabalham assim, eles são extremamente focados no trabalho, não batem papo, não tem aquele cafezinho, não existe nada lá, assim, a pessoa só trabalha e depois vai embora, assim. É um negócio, tipo, chama atenção, né? É uma questão cultural muito forte, proeminente, né? A É, gente tem aqueles 15 minutinhos ali de café e não rola lá, entendeu? É mal visto, inclusive, é mal visto, né? Então, como eu estava falando, assim, além da China ter isso, né? Por exemplo, os países da Europa e os Estados Unidos, eles estão percebendo um interesse na África, por exemplo, para poder ter acesso às reservas desses minerais na África, para de alguma forma ganhar competitividade em algum ponto em relação à China. Só que aí você gera conflitos ambientais e sociais por essa extração. Mas como historicamente a África sempre permitiu o imperialismo, então eles têm pouca resistência à entrada. Mas mesmo assim, a China, ela praticamente comprou grande parte da África. Onde a Europa não consegue chegar com o dinheiro deles, onde os Estados Unidos não conseguem chegar com dinheiro, a China já chegou e financia a construção de ferrovias, financia a construção de indústria, financia tudo. Ah, financia, dá dinheiro? Não, eles fazem o que foi feito recentemente aqui. Ah, eu vou construir uma fábrica aqui, mas vou trazer os trabalhadores lá da China. Eles trazem os caras trabalham até se matar. Acabou a obra, o cara vai embora, constrói a indústria por menos da metade do valor que seria construída com a mão de obra local e com os recursos locais. Então, assim, é uma política bem agressiva comercial da China, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o que o chinês está fazendo agora? A estratégia geopolítica do chinês os Estados Unidos sempre teve o México como grande parceiro ali comercial, teve grande sinergia entre o México e os Estados Unidos, né? O México, ele não pode, os mexicanos não podem ir para os Estados Unidos, mas os produtos mexicanos podem. Então, o que os chineses estão fazendo? Comprando todas as indústrias no México para poder vender no mercado americano. Então, isso está acontecendo. O México foi invadido com capital chinês e mais da metade do México hoje está na mão dos chineses, da indústria. Por quê? Porque eles descobriram a porta de entrada para o mercado americano através do NAFTA, pelo México. Porque o México tem carência de infraestrutura. Então, a China investe na infraestrutura do México. Em contrapartida, as indústrias chinesas se estabelecem no México. Então, é um conflito que está acontecendo hoje, né? Por isso que existe também, né, essa coisa da imigração, né? Tem um discurso político da imigração, ideológico da imigração, e aí não quero dizer que é certo que é errado, mas existe tudo um pano de fundo. E as mudanças climáticas, pressão por sustentabilidade, extração de terras raras frequentemente, causando danos ambientais, como se fosse um garimpo, né? Se você for, eu vou extrair ouro. Ah, se você for garimpar usando métodos agressivos ao meio ambiente, vai acabar com a, ali com a região. Então, a mesma coisa as terras raras. Se você entrar num local sem o devido cuidado, você vai destruir. E também hoje existe uma política de reciclagem muito grande, né, para tentar reduzir a dependência da mineração primária, ou seja, você reaproveitar o cobre, reaproveitar o alumínio, reaproveitar esses metais que antes você jogava fora e depois fabricava outro. Então, hoje já é uma realidade nos mercados, tanto dos países desenvolvidos quanto nos emergentes. Então, 70% aí
da produção mundial de terras raras vem da China e 40% é de reserva chinesa, ou seja, a China compra 30% do que ela vende de produção de terras raras. Ela compra minério e vende terra rara, ou seja, material enriquecido. Então ela gera valor dentro da China. Isso é muito importante. Tem um controle muito rigoroso na China para produção, extração de terras raras e exportação. Não sai nada da China sem que eles queiram. Eles usam isso como uma ferramenta de negociação geopolítica. Porque eles sabem, o chinês, o americano quer carro elétrico, mas a bateria é da China. Se o petróleo é árabe, a bateria é chinesa. Então você tem ali um trade-off também. Ou eu fico na mão do árabe, ou eu fico na mão do chinês. Como é que vamos vencer isso? Os Estados Unidos possuem grande reserva de terras raras, só que o processamento é feito na China. Então não adianta nada os Estados Unidos ter reserva se é a China que processa. É a China que enriquece a terra rara. Então, hoje os Estados Unidos estão investindo na mineração doméstica e no processamento doméstico. Parceria com os europeus para diversificar o fornecimento global. Então, estão se unindo à União Europeia para isso e também estão fomentando na Austrália, que é o próximo país que a gente vai ver. Um dos maiores produtores fora da China é a Austrália. Exportação para os Estados Unidos e para o Japão. E eles estão sendo financiados pelos norte-americanos e a União Europeia para poder desenvolver tecnologia de mineração sustentável e enriquecer as terras raras lá na Austrália. Outros atores, a gente já falou, União Europeia, Índia, Rússia, África, né? Estão todos aí como grandes atores. Desculpa aí eu invadi um pouco, né? O nosso horário era até as 9 horas, são 9h15. Espero que vocês me perdoem, mas o assunto é muito atual, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode parar por aqui, vocês vão ter acesso às conclusões no final, ou vocês esperam mais 3 slidezinhos e a gente termina. O que vocês preferem? Continua. Por mim, pode continuar. Por mim, podemos continuar também. Pode continuar. Então, beleza. Só para a gente concluir aqui, né? Conclusões aí sobre a geopolítica da energia. A energia é um fator estratégico e essencial para o poder geopolítico mundial. Não tem jeito, isso é inegável. Influencia tanto a segurança nacional quanto a economia global, né? Os conflitos energéticos surgem em regiões ricas de petróleo e gás hoje, no Oriente Médio, Mar da China, Ártico, disputa por esses controles, e daqui a pouco esses conflitos vão estar sendo por causa das terras raras. Hoje não, mas daqui a pouco vão ser. Dependência energética pode levar a tensões diplomáticas. Crise do gás entre Rússia e Europa, disputas no Golfo Pérsico, diversificação das fontes de energia e rotas de suprimento é a estratégia-chave para mitigar esses riscos geopolíticos da energia. Então, diversificar e ter rotas de suprimento. Esse é o grande diferencial aí para o futuro melhor. Transição energética. Busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ampliar o uso de renováveis. China, Estados Unidos e União Europeia lideram o investimento nessas fontes renováveis. Substituição desses combustíveis exige estratégias econômicas. Não dá para você substituir sem, de alguma forma, financiar. A Europa tem subsídios. Os Estados Unidos têm escala. Todos eles são políticas governamentais para fomentar as energias renováveis. Não tem jeito. E, é claro, colocam barreiras tecnológicas por causa dos interesses políticos. Então, não tem jeito. Transição energética. As terras raras são fundamentais para a tecnologia energética, hoje incluindo baterias, turbinas e tal. A China domina a extração e refino desses minerais. Esse é o grande problema hoje comercial do mundo entre os Estados Unidos e a China. É justamente isso. A extração e o refino desses minerais é dominado pela China. Estados Unidos e a União Europeia estão procurando diversificar o suprimento dessas terras raras para reduzir a vulnerabilidade. Controle desses materiais se tornou uma nova arena de disputa geopolítica, ou seja, a China percebeu que controlar a produção de terras raras dá uma vantagem competitiva para ela no cenário mundial energético. Então, ela usa isso de forma a pressionar os Estados Unidos e ela consegue. Tá?
Hoje ela consegue. Aqui estão os nossos telefones aí, tanto em Petrópolis, Rio de Janeiro, Macaé. Hoje a gente tem esses pontos aí presenciais, mas os nossos cursos são todos eles híbridos ou online. Então vocês podem fazer como a gente fez aqui hoje, né? Só para a gente finalizar, hoje a China investe na corrida espacial porque eles descobriram que lá na Lua existe a formação de um tipo de hidrogênio que tem mais energia do que o hidrogênio que a gente tem aqui na Terra, porque o hidrogênio lá na Lua ele consegue receber radiação solar sem os filtros da nossa atmosfera. E com o hidrogênio que eles conseguem lá na Lua, eles podem, digamos assim, simular a fusão nuclear, né, para poder gerar energia maior do que o consumo. Então, existe uma corrida hoje espacial atrás de elementos que estão disponíveis na Lua ou em outros planetas que possam ser usados nos aceleradores de partículas, tanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, para poder obter energia. Hoje, a gente obtém energia, mas a gente consome energia. O objetivo é gerar mais energia do que consumir. E através desses elementos que são achados fora do planeta, já foi feito experimentos que comprovaram essa possibilidade. Então, por isso, existe uma corrida aí espacial atrás de novos elementos fora do planeta para que possa dar um diferencial energético para os países. Pessoal, desculpa novamente aí o horário, me perdoe, mas espero que a aula tenha sido boa. Espero encontrar vocês em um outro momento. Os contatos aqui dos nossos cursos estão aqui na tela. Vocês vão receber o material, né, pelo pessoal da IPTEC. O meu contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail é fernandogifone, que é o meu nome, @gmail.com. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, me mandem um e-mail. Eu estou disponível aí, tanto para a parte pedagógica quanto qualquer tipo de conselho que vocês precisem na parte profissional. A gente está aí. Sou professor há mais de 8 anos aqui no IPTEC, então estou disponível.